Pachinko. Esse aqui é o 29º livro que eu estou lendo esse ano, e com a finalização dele eu completo a leitura de 12.528 páginas. Aí para minha meta de ler 100 páginas por dia e chegar no final de dezembro tendo lido 36.500 páginas. Esse aqui é um livro escrito por uma coreana, a Min Jin Lee, e é o segundo livro dela. E essa obra se passa tanto na Coreia quanto no Japão. Bem, a obra trata principalmente, não, basicamente da família de Sunja, que é uma personagem que é uma jovem que nasce numa região pobre da Coreia, uma vila pesqueira, e que acaba com o tempo indo para o Japão e passando por vários problemas envolvendo pobreza, envolvendo preconceito, envolvendo a condição dos coreanos no Japão e problemas políticos envolvendo a Segunda Guerra e toda a como é a existência do coreano no Japão, que muitas vezes na época narrada no livro, e provavelmente até hoje existem certos preconceitos, não, o coreano que vivia no Japão, ele não era mais coreano porque estava longe de sua terra, que sofreu várias modificações, várias mudanças dentro da Segunda Guerra Mundial, e também nunca era visto como japonês, mas um cidadão de segunda categoria, meio que apátrida. A história começa com Sunja. Na verdade, a história não começa com Sunja, começa com os pais dela, mas falando assim de forma bem resumida como os pais dela se conheceram e como ela veio a nascer. E mais adiante vai mostrar a história dos filhos de Sunja e também dos netos dela, embora ela sempre esteja presente durante esses momentos. A trama começa, acho que assim, o grosso da trama começa quando a Sunja tem uns 15 anos. Ela é uma garota de uma aparência meio rústica, não é tão bonita, embora tenha certo encanto. E ela vive uma vida meio pobre, embora não tão pobre quanto algumas pessoas da região. A mãe dela é dona de uma casa e aluga quartos para clientes dormirem. Na verdade, ela tem só um cômodo, os clientes dormem em esteiras. Eles pagam aluguel, ela fornece comida, fornece lava as roupas e assim meio que gerencia uma pequena pensão que é basicamente a própria casa dela. E Sunja trabalha com a mãe e a mãe dela tem umas duas empregadas. A mãe dela, inclusive, é uma personagem relevante. E nisso, o que acontece? Logo no começo, quando vai mostrando essa realidade de Sunja, ela é praticamente uma camponesa meio pobre na Coreia, no que viria a ser a Coreia do Sul, porque na época não existia divisão das Coreias, a história começa antes da Segunda Guerra Mundial. Não lembro exatamente o ano, mas seria algo como 1935, eu diria, alguma coisa assim, bem para 1935. E o que acontece? A Sunja, ela conhece um homem mais velho, que é o Ko Han-soo. O Ko Han-soo, ele é também coreano, mas ele tem toda a pinta de um empresário, um coreano rico que lida com japoneses, tem que tem negócios, é uma pessoa importante e engenheirada. E de início a Sunja não dá muita bola para ele, mas logo o Kohansu, que também nem vai falar com ela, mas sempre deixa claro que está observando ela, eles logo acabam vindo a se conhecer quando sofre preconceito de três japoneses adolescentes, isso japoneses lá na Coreia, ficam perturbando ela, mexendo nas coisas dela, começam a palpar ela, e o Kohansu chega e basicamente dá umas porradas neles e manda eles embora. Até uma parte interessante que ele diz assim, se seus pais tiveram que vir pra cá, vocês não são melhor do que nenhum coreano. Pra dar a entender que os pais deles não são assim, eles são japoneses e se achavam superiores aos coreanos, mas que eles eram socialmente os japoneses na hierarquia social os mais fodidos que tinha no Japão, porque tiveram que ir para a Coreia para estar se mantendo financeiramente. E nisso, obviamente, começa um romance entre esses dois personagens. Eles se conhecem, eles se encontram, é até um romance. Poxa, não, na verdade eu não vou dizer que é bonitinho, não, mas o Kohansu é atencioso com a Sunja, é isso que eu vou dizer. É muito melhor do que falar que é bonitinho, porque de fato tem vários problemas. E com o tempo, a Sunja logo engravida. E isso acaba gerando problemas para os dois. Para ela, na verdade, para ele não. Porque o que acontece? O Kohansu, ele é casado no Japão. Ele tem uma esposa no Japão, mas ele realmente é apaixonado pela Sunja. E ele diz pra Sunja, não, você pode ser a minha esposa aqui na Coreia,
Eu vou ter minha esposa lá no Japão, não posso me divorciar dela porque vários motivos. Na verdade, o sogro dele é da Yakuza, então ele realmente não poderia, seria complicado. É, e ele propõe que pagar tudo para a Sunja tem uma casa, uma vida, não precisar trabalhar nada muito que não queira, levar a mãe, tocar os negócios dela como quiserem, e viver uma vida tranquila cuidando do filho deles enquanto ele ficaria vindo do Japão e Coreia. Sunja é muito, como posso dizer, não exatamente moralista, mas obstinada também não é a palavra, mas com muito determinada, ela fala, não, tipo, não, nunca vou querer isso, vou ser um homem casado, não vou querer isso nunca na minha vida, e para de ver ele, embora isso ela sofra muito com isso, porque ela também gostava muito do Kohansu. Ela era completamente apaixonada por ele, eu acho que chegava a amar ele, e talvez vice-versa, mas por causa dessa questão foi revelado esse lance da família dele, do Kohansu, e eles acabam terminando. E o que acontece? A Sunja, uma adolescente grávida com um filho que não tem pai, ela e a criança se tornariam párias quando a criança nascesse. Mas aí que entra outro personagem, outro homem na vida da Sunja, digamos assim, que dá uma guinada completa na vida da personagem. A gente sai um pouco da Sunja e passa a ver um pouco sobre um novo personagem que está chegando na Coreia. E o nome dele é Baek Isaac. Esse Isaac é um nome realmente um nome ocidental. O que acontece? Ele é um coreano católico. E ele fica hospedado na hospedaria da mãe da Sunja porque não. Porque o irmão dele tinha passado lá antes e recomendou. E ele tá doente, ele tá com tuberculose, quase morrendo. Ele é um cara meio adoentado, ele fica doente por umas 3 semanas e cuidam dele com muito cuidado, muito assim. Não, ele tá doente, vamos cuidar dele e tudo mais. E o Isaac, vendo isso acontecer, se sente tocado por isso que fizeram por ele. E quando ele descobre que a Sunja está grávida, ele tem meio que uma revelação. Ele começa a pensar sobre o propósito dele na vida. Ele é uma pessoa muito adoentada e acha que vai morrer em breve. Então, o que ele propõe é se casar com Sunja, o que seria uma... Ninguém iria se casar com Sunja na Coreia, porque por causa dessa condição dela, muito machismo, muitas questões sociais impediam as pessoas, impediam não, mas faziam com que as pessoas não quisessem, como eu falei, ela seria uma pária. E ele, por causa da moral cristã dele, ele resolve fazer isso, porque ele acredita que ele vai morrer em breve, porque ele é uma pessoa muito adoentada, e se casando com Sunja, ele vai... O filho dela vai ter o sobrenome dele, vai adotar o filho dela, e ele levaria ela para o Japão, longe daquela região, ninguém mais conheceria ela, ela teria uma vida nova e seria salva, literalmente salva de um ostracismo em que ela provavelmente iria morrer de fome porque não teria condições de trabalho, o filho dela ia sofrer muito. Então essa é uma grande guinada que a Sunja, que acontece na vida da Sunja, uma das muitas, né? E ela acaba se casando com o Isaac e indo para o Japão, onde o Isaac tem um irmão e ele está indo para o Japão porque ele vai ser meio trabalhar, eu não sei como seria a palavra, meio que trabalhar numa igreja lá do Japão. E nisso a vida dela dá uma guinada, ela sai da Coreia e vai pro Japão, que, se vocês se lembrarem do que eu estou falando, é onde está o Kohansu, então você já sabe que os destinos deles vão se cruzar novamente. E a partir daí o Pachinko vai tratando toda a questão da pobreza dos coreanos no Japão, a ideia de que eles estão sempre em desvantagens, do preconceito que eles sofrem, da dificuldade que eles têm para conseguir as coisas, das condições precárias em que eles vivem, e vai trabalhando décadas com esses personagens. Devem passar devem passar bem uns 40 anos para a Sunja, em que ela tem filhos, que é o Noah, que vem de Noé, um nome católico, e o Mosasu, que é de Moisés, falado em japonês. Aí chega no neto dela, e o livro vai trabalhando essa questão da pobreza, a vida dos coreanos no Japão, essa ideia de que os filhos e os netos dela não são japoneses, mas também não são coreanos, e enquanto isso chega a Segunda Guerra Mundial, o Japão fica um caos, a situação dos coreanos fica pior ainda, e a dificuldade que eles vão tendo para sobreviver, a luta que eles têm que passar para trabalhar, ganhar dinheiro e superar até coisas como machismo, porque, por exemplo, o irmão do Isaac,
ele ganha dinheiro, só que chega um momento que não é suficiente aquilo, nem de longe é suficiente. E a esposa do Isaac, que também é um personagem legal, é a Kyung-gi, e a Sunja, elas poderiam estar trabalhando, fazendo comida e vendendo. Só que elas não podem fazer isso, porque o irmão do Isaac, Yoseb, que vem de José, não quer deixar nem um pouco isso acontecer, por causa de honra masculina. Não, mulher não pode trabalhar, não posso deixar vocês lá. Tem todo aquele negócio, vocês não podem estar sozinhas com um homem, então um monte de coisa complicada. E embora ele seja um ótimo marido para a Kyung-gi, um ótimo cunhado na maior parte do tempo, ele tem todo esse negócio machista que não quer que elas trabalhem de jeito nenhum, o que faz com que a família como um todo entre em situações completamente precárias. E o livro vai apresentando essas situações, vai apresentando a evolução das situações, o que essas pessoas vão fazendo para sobreviver, a forma como as coisas vão acontecendo com eles, sempre tratando da ideia do preconceito. E o nome Pachinko vem justamente do... Pachinko é uma espécie de jogo de azar, como se fosse um jogo de cassino. E enquanto a autora fazia entrevistas com coreanos morando no Japão, volta e meia eles sempre falavam sobre o pachinko, de como o pachinko tinha se envolvido na vida deles, de como eles tinham, de uma forma ou de outra, se envolvido no pachinko, porque eram salões meio pouco respeitáveis, que japoneses respeitáveis não queriam trabalhar, não queriam gerir. Então, muitas vezes, os donos eram coreanos e quem trabalhava lá eram coreanos, embora diversos japoneses também jogassem pachinko, que é um jogo de azar viciante lá no Japão. Eu olho o pachinko, na verdade, e não entendo como é que a pessoa se sente atraída. É um negócio estranho, tipo, você bota lá pra jogar e cai uma bolinha que vai batendo em vários pinos, aí tem que cair nos lugares que premia. Sei lá, assim, tem alguns jogos de azar que até me chamam a atenção, mas esse pachinko não consegue me chamar a atenção. E aí esse nome é um nome que evoca essa questão da, do preconceito que os coreanos sofriam no Japão, essa ideia de que eles estão à margem da sociedade, que eles estão relegados a trabalhos pouco apreciáveis, e também eu acho que traz muito a ideia de que é um jogo de azar, e esse jogo de sorte e azar acontece muito na vida da Sunja e dos filhos delas. Eles passam por momentos de breves fortunas, por momentos de grandes pobrezas, momentos em que as coisas parecem que vão melhorar e de repente pioram. E embora geralmente na maior parte do livro, grande parte do livro, até as coisas de fato melhorarem, eles passam por situações muito, muito ruins. E assim, a Min Jin Lee, ela trabalha muito bem os personagens são muito bem escritos. Sunja é um personagem excelente. O Baek Zaki também é um personagem legal. O Kohansu, cara, o Kohansu é um personagem muito bom. Os filhos da Sunja também são excelentes, o Noah e o Mosaço. Eu gostei muito do Noah, mas o Mosaço aos poucos vai mostrando tudo de interessante que ele tem. E é muito legal ver essas duas crianças que são muito diferentes, inclusive um é filho do Isaac e outro é filho do Kohansu. E são crianças que são completamente diferentes e que a forma como eles lidam com o ser coreano, a forma como um aceita meio que um pecado original de ser coreano e não ser japonês, de ter um pai mafioso e o outro, não, a gente tem que se virar, ser feliz como pode, vou aqui trabalhar, fazer o que é possível. E, cara, é muito, muito legal ver esses personagens, ver como esses personagens são trabalhados, a vida desses personagens sendo desenvolvida. E como eu falei, o último livro que eu trouxe aqui para comentar foi o E o Vento Levou. E eu acho que tem muitos temas que ecoam um no outro, essa ideia de como as coisas vão mudando, essa ideia de enfrentar a pobreza, de lutar para tentar se manter economicamente, para ter o que comer, em uma situação em que tudo muda, em que nada é o que se esperava. Eu acho que acaba tendo temas semelhantes, embora num hemisfério completamente diferente, e com outras propostas também muito diferentes. É, o livro começa a narrar em 1910, com o resuminho sobre os pais da Sunja. Aqui, ó, o primeiro capítulo, que é pequenininho, ele começa em 1910 e já vai no segundo para 1932, que é quando o Sunja já está com 15 anos. E quando ele termina, é bem lá nos anos 80. Cadê? Deixa eu ver aqui.
1989, no Japão. Então é muita coisa que esse livro aborda. E inicialmente eu fiquei com medo de ser muito tudo resumido, afinal são 516 páginas para narrar 79 anos. Só que não, é tudo muito legal. Você vê as coisas realmente que importam. Vários personagens são trabalhados, várias situações são trabalhadas, várias relações dos japoneses com coreanos, coreanos com coreanos, coreanos com a comunidade internacional, coreanos, a situação dos coreanos em cada uma dessas épocas, que é meio que traduzida pelas diversas gerações da família de Sunja. Então é tudo muito bem feito. Foi um livro que eu gostei muito de ler. E é um livro que eu recomendo para qualquer pessoa que gosta de literatura e, de forma geral, pessoas que gostam de romances históricos, pessoas que gostam dessas histórias que trabalham questões humanas, questões assim de que envolvem as mazelas do ser humano, envolvem as pequenas alegrias e grandes tristezas que as pessoas acabam precisando passar por causa de como as sociedades do nosso mundo são completamente fodidas. E claro, para quem gosta de romance, de assim romance romântico, casais, interesse romântico, também pode gostar bastante. Afinal, tudo começa a partir de uma mulher que tem interesse por dois homens, que acaba se envolvendo com dois homens e que também acaba sendo uma das premissas do E o Vento Levou. Então, eu gostei muito dessa leitura. Foi uma leitura que eu adorei ler esse livro. Eu gosto de ler livros orientais por ser uma realidade bem. Um estilo de literatura bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Ocidente. E trabalha temas que às vezes a gente não tem tanta ciência. Embora esse seja bem parecido, não bem parecido, mas são temas que a gente consegue sentir bem próximos da gente, porque trabalha essa questão de preconceito, trabalha essa questão de pobreza, que apesar de suas várias especificidades, a depender da sociedade que está acontecendo, tem elementos que são universais, então são sempre muito bem reconhecíveis. A capa do livro eu achei maravilhosa, é muito legal, inclusive a Sunja aqui, os dois filhos dela aqui, Noah e Masasu, ficou muito legal mesmo. O livro vai trabalhando várias questões da cultura coreana, várias questões da cultura japonesa e várias questões de como essas culturas se cruzam com os coreanos que vivem no Japão. E, uh, não exatamente surpreendentemente, mas curiosamente ele também trabalha até mesmo personagens japoneses que, de uma forma ou de outra, também sofrem preconceito, como um personagem japonês que é gay e a esposa dele, que também, obviamente, vai ter acaba tendo uma relação, de certa forma, conflituosa com isso, vai trabalhando esse casal. São poucas cenas, na verdade, mas utiliza, eu acho que, para compor um panorama maior, geral, que envolve o preconceito. Foi um livro que eu fiquei muito grato de ler, é da editora Intrínseca, uma excelente publicação da Intrínseca, realmente muito bom. E com certeza, sim, quando chegar no fim do ano e eu for parar para pensar nos top 10 livros que eu li, eu tenho certeza que esse vai estar no meio. Quer dizer, até lá eu vou ter lido mais uns 40 livros, então... Bom, mas eu acredito que sim, que vai estar assim. Inclusive agora me dei essa ideia de fazer um top 10 livros quando chegar ao fim do ano. Mas enfim, espero que tenham gostado desse livro. Esse Pachinko é uma obra excelente e não vai decepcionar quem tem interesses nesses temas que eu falei. Uma obra muito bem escrita, com personagens muito bem trabalhados e muito tocante em vários aspectos. Então eu acho que é muito fácil de agradar os leitores que curtirem a proposta e se debruçarem nele. Mas por enquanto vou ficando aqui. Espero que tenham gostado desse meu vídeo. Quem chegou até aqui os 8 minutos, deixa aí um comentário dizendo que viu tudo, só para eu saber que chegou até o final, porque geralmente eu vejo pelas análises do YouTube, o pessoal desiste nos primeiros 4 minutos em média. Se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, peço que se inscreva para me ajudar aí. Eu estou quase chegando aos 500 inscritos, faltam 40, então em algum momento vou chegar a 500 e aí eu começo a sonhar com chegar a 1000, enfim, depois de alguns anos fazendo vídeo aqui no canal, mas é a vida. E deixe um like aí também para ajudar os algoritmos a fazer o vídeo aparecer. E é isso, espero que tenham curtido e até o próximo vídeo.